Olá, meus amores, sejam bem-vindos para mais um dia de leitura bíblica. Estamos ainda aqui no livro de Atos e estamos no capítulo 8. Se você ainda não deixou seu like, por favor, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Mande esse vídeo para quem você conhece, expanda a palavra de Deus para várias pessoas, para alguém que esteja precisando ouvir uma palavra, para alguém que precisa ouvir alguma coisa que vem de Deus. Isso daqui é a palavra pura e genuína de Deus. Então, se você puder compartilhar, compartilhe com alguém, ok? Capítulo 8, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Aqui, como a gente havia assistido, gravado no vídeo passado, lido no vídeo passado, Estevão estava sendo apedrejado e Paulo, para quem não sabe, Saulo, para quem não sabe, é Paulo na Bíblia, que escreveu várias cartas, que foi muito usado por Deus, mas antes ele era uma pessoa que era totalmente contra os cristãos da época. Então é muito importante a gente encarar Paulo como uma pessoa que foi profundamente tocada pelo amor de Deus, profundamente transformada. Paulo é um improvável, aquele que ninguém jamais acreditaria que poderia mudar e falar tanto de Deus de uma maneira tão profunda. Mas ele só pode falar de Deus como ele falou em tantos livros aqui na Bíblia, porque ele teve uma experiência com Deus. Eu costumo dizer que não existe ninguém ateu nesse mundo. Existem pessoas que não tiveram experiência com Deus. Porque quando você tem uma experiência com Deus, é impossível você se tornar ateu. Uma vez cristão, dificilmente você vai ser ateu novamente, porque você sabe do poder de Deus na sua vida. Você sabe, você reconhece e você sente o amor e o poder de Deus. Então vamos começar nossa leitura. A perseguição e a dispersão da igreja. Aqui vai começar assim a acontecer coisas que vai tornar a vida de quem era cristão naquela época extremamente complicada. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Filipe em Samaria. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Os apóstolos, eles estavam extremamente revestidos de poder depois que eles foram batizados pelo Espírito Santo. Então, onde eles iam, eles não apenas pregavam o evangelho, mas eles provocavam uma grande movimentação, uma grande comunhão, porque eles pregavam o evangelho e realizavam milagres. E isso fazia com que as pessoas parassem e prestassem atenção naquilo que eles estavam fazendo e o que estava acontecendo ali. Simão, o mago. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: "Este homem é o poder divino conhecido como grande poder." Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com uma mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. Em seguida, Filipe, por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. O próprio Simão, que pregava, que fazia magia e feitiçaria, foi batizado, se rendeu ao amor de Cristo. Então, não importa em qual caminho, em qual religião, o que está acontecendo na vida de uma pessoa, quando ela quer se render ao amor de Cristo, ela se rende e tudo se faz novo na vida dela.
Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: Dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: Pereça com você o seu dinheiro. A gente não sabe, né, se era inocência ou ignorância total, né? Falar uma coisa dessas. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele perdoe tal pensamento de seu coração. Mas vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Filipe e Etíope. Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Cadace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías, e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O que o senhor entende? O senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Aqui é uma parte de Isaías que se refere a Jesus, tá? Já é uma menção a Jesus Cristo. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? Desse próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crê de todo o seu coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Assim deu ordem para que a carruagem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu, mas cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passavam. Às vezes você pode estar se perguntando: mas gente, qual a função, né, desse encontro com esse eunuco da Etiópia? Imagina esse eunuco quando chega ao seu destino final. Vocês acham que ele se calou, nunca mais falou de Jesus para ninguém, guardou aquilo para ele? Não, esse homem muito provavelmente falou de Jesus para inúmeras pessoas. Esse homem provavelmente não teve um só minuto que ele não falou, que ele não profetizou sobre a vinda de Jesus novamente, sobre todas as maravilhas que Jesus fez na terra. Esse homem se tornou um profeta numa terra muito, muito longínqua,
onde era repleto de deuses pagãos. Entende? Capítulo 9, a conversão de Saulo. Aqui começa um capítulo que é um dos mais, profundos e importantes da Bíblia. Enquanto isso, Saulo andava, respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Ele queria carta branca para fazer o que ele quisesse com os cristãos. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Onde és? Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chamar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Meu Deus do céu, que coisa mais linda! Deixa eu colocar aqui um post-it. Conversão da Paulo. Que coisa mais linda, gente. O que é quando uma pessoa é escolhida por Deus, né? Então, vocês anotem aí no capítulo 9 do versículo 15. Que coisa mais linda o Senhor falar que ele é instrumento, né? E que ele vai ser usado. Deus não escolhe as pessoas à toa. Não é porque ele era mau só, mas porque ele estava em uma posição que ele seria estrategicamente usado por Deus de forma perfeita, assim como é a vontade de Deus, assim como são as coisas de Deus, perfeitas. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte e veja e seja cheio do Espírito Santo. Volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Aleluia! Saulo em Damasco e em Jerusalém. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Olha como o jogo virou. Agora ele já estava com os discípulos. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é filho de Deus. Todos os que ouviram ficaram perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Paulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram que, em um acordo comum, matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles.
Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e fizeram descer um cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor de Deus. O evangelho estava só crescendo nesse momento. Enéas e Dorcas. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se, arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sorona ouviram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. O seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: Não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam chorando, mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se, tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Capítulo 10. O centurião Cornélio. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio! E, aterrorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos servos e um soldado religioso. Dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Visão de Pedro. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, se aproximou da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez:
Não chame de imundo ao que Deus lhe purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse a sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Pedro na casa de Cornélio. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele, prostou-se aos pés, adorando-o. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Olha só como Pedro foi sábio aqui para entender aquilo que Deus tinha dado para ele, né? Que ele estava achando que se tratava de uma coisa boba, de apenas uma comida, Deus estava mostrando para ele que Deus estava ali para os gentios também, que são não apenas para os judeus. Por isso, quando fui procurar, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que mandaram me buscar? Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Olha só que coisa mais linda. Né? Aqui meio que quebra muita coisa, né? Mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Deixa eu só tirar uma ligação aqui. Pronto, porque eu não sei se vai interferir no áudio. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e o poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos oprimidos pelo diabo, porque ele estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto. Não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar o povo e testemunhar que
que foi ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele testemunho dele de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Isso daqui, gente, é uma afirmação para quem às vezes duvida, né, do poder de Jesus na vida de alguém. Enquanto Pedro ainda estava falando, estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviram falando em línguas, exaltando a Deus. Então, aqui mostra que o Espírito Santo também é para todos que nele crê, não somente para os judeus. A seguir, Pedro disse: Pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós, então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, pois pediram a Pedro que ficasse com ele. Depois pediram a Pedro que ficassem com eles alguns dias. Aqui aconteceu algo inverso, quer dizer que eles não tinham nem sido batizados, eles apenas creram em Jesus e isso foi suficiente para que o Espírito Santo descesse sobre eles. Eles creram com o coração. Para quem não entende muito o que é o batismo no Espírito Santo, é algo pleno, é algo que te traz sabedoria, te traz um entendimento maior das coisas de Deus. E eu sugiro que todos abram o coração para estar recebendo esse batismo, que ore por esse batismo. É um momento que Deus, eu considero como se fosse um abraço de Deus, bem apertado. E é algo divino. Não é nada que você vá perder a sua consciência, não lembrar o que aconteceu depois, não, porque senão não teria valor uma experiência que você não lembrasse depois do que aconteceu. É algo que você sente e que você tem plena consciência e se lembra perfeitamente o que é falar em línguas, qual a sensação do batismo, como que é esse abraço que Deus dá em você quando você recebe o batismo do Espírito Santo. Meus amores, eu vou parar o vídeo aqui, continuamos no próximo. Eu parei aqui no capítulo 11 de Atos. Vamos ver agora o que vai nos dizer o capítulo 11. E já já a gente volta, tá bom?